Olá, estudiosos e adeptos da doutrina espírita. Estamos aqui mais uma semana para a gente estudar, continuar aqui o estudo do nosso livro, estudo do livro dos Espíritos, com a ajuda do Descomplicando o Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a progressão dos espíritos. E aí nós vamos começar aqui a partir da pergunta 114 até a 127 do Livro dos Espíritos. E as perguntas são as seguintes: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Podem os espíritos degenerar? Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegarem ao bem? Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência ou outra? De onde vêm as influências que sobre eles se exercem? Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar um caminho do mal? Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Os espíritos que se enveredam pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Então essas são as perguntas que nós vamos responder a partir do texto ali da nossa querida Evelyn, em o Descomplicando o Livro dos Espíritos, e vamos ver o que ela discorre sobre essa progressão dos espíritos. E ela vai dizer assim pra gente, ó. O texto ele enfatiza que os espíritos não são inerentemente bons ou maus, mas evoluem por escolhas próprias. Deus criou todos simples e ignorantes, concedendo-lhes missões para progredir em direção à perfeição. A aceitação das provações determina a rapidez do progresso espiritual. A comparação com crianças destaca que, inicialmente, os espíritos são como crianças ignorantes, evoluindo gradualmente com a experiência. Ao contrário da vida humana, a existência dos espíritos é infinita. Todos os espíritos, eventualmente, atingirão a perfeição, mudando de ordem à medida que progredirem. A dependência do progresso está no desejo e submissão dos espíritos à vontade de Deus. Não há retrocesso, pois o aprendizado adquirido não é esquecido. O item reflete a ideia de que Deus, justo e misericordioso, não exclui eternamente nenhum espírito. A velocidade do progresso é determinada pela docilidade do espírito. Degeneração não é possível. À medida que avançam, compreendem e retêm o conhecimento adquirido nas provações. Informa também que Deus não isenta os espíritos das provas para que mereçam a perfeição. A luta é essencial para o mérito, e a desigualdade entre eles é parte de suas personalidades, alinhada aos planos divinos para a harmonia universal. A analogia com a vida social destaca que, ao contrário das limitações terrenas, na espiritualidade todos têm a chance de alcançar a perfeição suprema. Os espíritos não passam necessariamente pelo mal, mas pela ignorância. O livre-arbítrio ele é fundamental. Deus os cria simples e ignorantes, capazes do bem e do mal. A escolha se desenvolve com a consciência.
não sendo determinada por uma causa externa. A figura do pecado original simboliza que alguns cedem às influências dos espíritos imperfeitos, enquanto outros resistem. As influências negativas vêm de espíritos imperfeitos que tentam dominar. Essa influência persiste na vida espiritual até que o espírito alcance domínio sobre si mesmo. A questão de por que Deus permite que os espíritos escolham o caminho do mal não deve ser questionada, pois está ligada à sabedoria divina e à liberdade de escolha que cada um recebe. Cada indivíduo tem mérito de suas próprias ações. Há uma diversidade de graus entre os extremos do bem e do mal, com a maioria dos espíritos ocupando as posições intermediárias. Mesmo os espíritos inicialmente escolhem o mal, que inicialmente escolheram o mal, alcançam a mesma superioridade que os outros. Nas suas jornadas, apenas serão mais longas. Ao atingir o grau supremo da perfeição, os espíritos que escolheram o mal não têm menos mérito aos olhos de Deus. Ele os ama da mesma maneira que ama todos os espíritos, independentemente de suas escolhas do passado. A designação de maus, entre aspas, é apenas porque eles sucumbiram antes. Eram simplesmente espíritos. Os espíritos, eles são criados iguais em termos de faculdades intelectuais, mas o livre-arbítrio é que determina o seu progresso. Mesmo aqueles que seguem o caminho do bem desde o início não são perfeitos. Eles precisam adquirir experiência e conhecimento, semelhante ao desenvolvimento das crianças, que, apesar de terem bons instintos, precisam passar pela infância até a maturidade. O livre-arbítrio é fundamental para o progresso moral e intelectual dos espíritos. Então, assim, são algumas perguntas assim bem densas, bem importantes para a gente entender a progressão dos espíritos e essa lacuna imensa que existe desde a primeira ordem até a terceira ordem. Então, os que estão no meio do caminho são a grande maioria. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. E no próximo nós vamos estudar anjos e demônios. Então, aguardo vocês até lá. Até mais!